Bom dia, graça e paz. Então, queridos, hoje eu vou falar um pouco sobre o texto que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38. Essa profecia, ela faz uma referência a uma invasão à terra de Israel. Uma invasão que nós entendemos que ainda não aconteceu, apesar de que essa terra, né, ela sempre foi invadida ao longo de sua história milenar. Ela sempre sofreu várias invasões de povos gentílicos e foi inúmeras vezes destruída. Isso eu estou falando da cidade de Jerusalém. Então, uma cidade que já sofreu inúmeras derrotas e inúmeras destruições. Mas esse texto, ele faz uma alusão a uma futura invasão que nós entendemos que se dará no período da grande tribulação, ao qual o texto ele diz que quem irá encabeçar essa invasão será Gog. Então nós vamos ler o texto aqui, depois nós vamos falar um pouco sobre duas correntes mais ensinadas hoje sobre quem será Gog. Ok? Então vamos lá. Ezequiel capítulo 38, versículo de 1 em diante. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. No verso 5: Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Então, continuando, o texto é grande, eu vou dar um pulo, vou lá para o versículo 15 do mesmo capítulo, que diz assim: Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Assim diz o Senhor Deus: Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos que, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Versículo 18 em diante. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que minha indignação subirá à minha face, porque disse o meu zelo no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Isso aqui está falando de um grande terremoto. De tal modo que tremerão diante de minha face os peixes do mar, as aves do céu e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Esse detalhe aqui está também no livro de Zacarias, no capítulo 14. Está falando da mesma situação, da mesma guerra.
Então você vai encontrar alguns detalhes, assim como o terremoto você vai encontrar em Zacarias também, e você vai encontrar uma referência a esse grande terremoto em Apocalipse. Em Apocalipse também 2 ou 3 vezes falando sobre esse grande terremoto, como nunca houve na história da humanidade. Está falando aqui também nesse capítulo. Versículo 22. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Então, queridos, esse texto aqui eu estou lendo na Almeida Fiel, para poder ser bem rápido, porque esse vídeo eu não quero fazer muito longo. Então, nessa tradução, no versículo 2, ele fala Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Então, ele coloca Gog como fazendo parte daqueles povos que saíram de um dos filhos de Noé, que foi, se eu não estou enganado, Jafé. Então, ele diz que Gog será chefe. Em uma outra tradução, na Almeida atualizada, ele diz o seguinte, mesmo capítulo, ele fala o seguinte, filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros. Olha só como ele já mudou aqui, ele não fala príncipe e chefe, ele coloca uma palavra mais original ao texto hebraico. Ele coloca Ros, de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Então, aqui que está a questão. Eu vou ler aqui um artigo de um grande escatólogo, Mark Hitchcock. Ele fala o seguinte, um louco a quem Ezequiel chama de Gog será o líder da Rússia no fim dos tempos. Então ele já identifica Gog como fazendo uma referência a um líder da Rússia. Por quê? É que eu vou explicar o porquê que ele diz isso. Um exército de aliados se unirá a esse líder quando ele invadir a terra de Israel. Outros locais geográficos são mencionados em Ezequiel 38, de 1 a 6. Então ele cita aqui os locais. Meseque, Tubal, Gomer e Togarma. Então ele identifica esses 4 locais aqui como sendo ali a região da Turquia atual. Aí ele fala também, Magog, ele diz que é a Ásia Central, né? Então ele vai dizer que são as repúblicas islâmicas do sul da antiga União Soviética. Ele diz que Magog faz parte aqui hoje dessa região. E geograficamente tem tudo a ver. Aí, outros países mais fáceis de nós entendermos, a Pérsia, nós sabemos que a Pérsia hoje é o atual Irã. A Etiópia, ou Cush, nós sabemos que hoje é o Sudão. E Put, que é a Líbia. Então, o que ele, para poder aqui resumir o que esse teólogo fala, Mark Hitchcock, ele fala o seguinte, que ele identifica Gog como Rússia, por quê? Por causa da palavra chefe em hebraico, que quer dizer Ros, como diz na Almeida atualizada. Essa minha Bíblia aqui é a Bíblia Shed, e ela é uma Almeida atualizada, então ela tem Ros. E Ros quer dizer exatamente chefe, príncipe, cabeça, chifre, líder, etc. Então, por isso que nas outras Bíblias traz a palavra príncipe e chefe. E em outras já traz a palavra Ros. E Ros, pela similaridade com a palavra Rússia, então muitos teólogos e escatólogos identificam Gog como fazendo uma referência a um líder da Rússia, que tem tudo a ver também, porque se nós formos ver historicamente, a Rússia sempre foi aliada dos países islâmicos, principalmente de países islâmicos que odeiam Israel. Olhe hoje, a Rússia tem
uma aliança de uma certa forma teve, né, com a Síria, e com outros países também ali que foram importantes, por causa do petróleo que esses países do Oriente Médio eles detêm, né, uma grande quantidade do petróleo, eles têm um controle de uma grande quantidade do petróleo no mundo. Então a Rússia, por interesse também, nesse sentido, né, claro, falando, ela mantém uma aliança com esses países e que muitos deles não são aliados dos Estados Unidos. Então você tem aí uma guerra política entre o socialismo, né, vamos assim dizer, e o capitalismo. Então os Estados Unidos, ele é um aliado forte, assim como a Inglaterra e outros países capitalistas são aliados fortes de Israel. Enquanto isso, a Rússia é aliado forte de outros países árabes, que quase todos eles são inimigos declarados de Israel. Então tem tudo a ver essa explicação de Mark Hitchcock, dentre outros. Eu já li vários outros também que falam a mesma coisa. Eles identificam Gog como sendo o líder da Rússia, e eles dizem que no meio da grande tribulação, Gog irá liderar uma coalizão árabe ou islâmica, né, para ser mais preciso, uma coalizão islâmica contra Israel, e eles vão invadir Israel. E como diz lá no versículo 7, ó, e serve-lhe tu de guarda, ou seja, ele vai fazer, ele vai apoiar, vai dar uma proteção a esse exército islâmico. Bom, existe uma outra corrente e que parece fazer também muito sentido, que eles identificam Gog com a atual Turquia. Eles identificam Magog, né? Esses termos aqui que são simbólicos, é claro, com a atual Turquia. Tanto é que no versículo 6 ele fala Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma. Então essa região geográfica aqui, ela realmente está fazendo a alusão hoje a um território da atual Turquia. E a Turquia, ela vai estar envolvida nessa invasão. E aí é que entra a questão. Quando você vê hoje o presidente da Turquia, o Erdogan, fazendo uma política islâmica de invasão, de destruição a Israel, e isso é atual, um movimento de invasão mesmo à terra de Israel, ainda mais com a inauguração da embaixada de Israel, da embaixada americana, etc., e de várias outras nações, sendo inauguradas em Jerusalém e não mais em Tel Aviv. Então isso daí está dando motivo para vários países islâmicos odiarem ainda mais Israel. E esse será o ponto culminante de uma possível invasão árabe à terra de Israel. A Bíblia está falando, esses países, quase todos eles aqui, são países islâmicos. Esses países que são também aqui citados ao norte da África, né? Ele cita aqui os etíopes, que é a Etiópia, vocês sabem, um país islâmico. Put, que é a Líbia, um país islâmico, serão aliados de Gog. E aí eu lembro, estava nem no script, né? Vamos dizer assim, no livro do profeta Daniel, no capítulo 11, ele falando também da guerra do rei do norte e do rei do sul, e no final desse capítulo, o anticristo, do versículo 36 em diante, esse texto ele parece fazer uma alusão mais precisa ao anticristo, e aqui está falando dessa mesma invasão, e ele cita aqui também alguns países. Ele fala aqui, ó, falando do anticristo, né? E entrará, isso no versículo 41 do capítulo 11 de Daniel, fala assim: e entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. Por quê? Porque serão aliados dele. Isso aqui está falando de países árabes, os edomitas, os amonitas, foram
foram nações que odiaram os judeus até hoje. Então serão aliados dele, por isso que eles vão escapar dessa invasão dele. E ele continua aqui, ó. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Olha só quem é que ele cita aqui. Os países do norte da África, o mesmo que o profeta Ezequiel cita lá no versículo 5 desse capítulo que eu estou lendo. Então, o que é que esse texto está falando? De uma invasão islâmica a Israel. Nos versículos posteriores que eu citei, ele já está falando de como que Deus ele irá fazer para destruir essas nações. No capítulo 39, ele vai falar da morte de Gog, que ele vai ser sepultado nos montes de Israel, tal, e Deus vai trazer o juízo, e através desse juízo as nações saberão quem é Deus, Deus vai se tornar visto. Mais uma vez eu faço uma alusão ao profeta Zacarias, que ele está falando também que quando Jesus vier, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e ele vai vir exatamente no período de guerra em que Israel vai estar encurralado de todas as nações, principalmente as nações islâmicas. Jesus virá e se tornará visto e se dará a conhecer a todas as nações. E um grande tremor de terra vai acontecer lá, que o Monte das Oliveiras vai rachar no meio. E isso é interessante. E em Apocalipse fala desse grande terremoto também, que a cidade vai se dividir em 3 partes e tal. E um terremoto nunca visto antes, etc. Então, queridos, a palavra de Deus é fiel, ela vai se cumprir. Ela está se cumprindo. Fique atento à palavra profética de Deus. E eu creio que Deus está trabalhando para que essa palavra dele se cumpra, porque Deus é fiel, ele vai cumprir toda a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ler, venha estudar mais esse capítulo e entender. Qualquer dúvida, escreva nos